Ouviremos Helder Vieira, gerente de projetos do Ministério do Esporte, representando o ministro Aldo Rebelo. Boa tarde a todos. Minha função é de gerente de projetos, mas eu sou designado aqui em São Paulo como representante, chefe da representação do Ministério no estado de São Paulo. O ministro pede muitas desculpas por não estar aqui hoje, me pediu para que viesse representá-lo e trazer uma saudação dele para todos vocês aqui. Dizer para vocês também, rapidamente, sobre o papel do Ministério do Esporte em todo esse esforço de desenvolvimento nacional que o Brasil tem verificado, né? O papel do governo federal, eu acho que vai ficando claro para todo mundo, que é o de criar um ambiente propício ao protagonismo da sociedade brasileira, né? Seja os empresários, seja os trabalhadores, né? E esse protagonismo se dá justamente quando você cria um ambiente para o livre manejo dos elementos capazes de acelerar o desenvolvimento econômico e de promover também as desigualdades sociais que o Brasil ainda persistem no Brasil. No caso do Ministério do Esporte, além dos seus programas de caráter mais social, como, por exemplo, o Segundo Tempo ou o Esporte e Lazer na Cidade, você também tem todo um trabalho de investimento em infraestrutura esportiva no Brasil, né? Seja apoiando os investimentos privados em infraestrutura, de alguma forma, a partir do governo federal, seja o próprio Ministério, a partir do governo, também fazendo investimentos em infraestrutura esportiva, seja de alto rendimento, seja de esporte e lazer social, né? Esse tipo de investimento ele tende a alavancar outros investimentos, né? Como vocês têm verificado, investimentos em mobilidade, investimentos em educação, em economia e geração de renda. Um grande exemplo em São Paulo, de infraestrutura esportiva que está sendo criada em função da Copa do Mundo, é a Arena Corinthians, né? O solo sagrado de São Jorge, timão brasileiro, né? A qual eu pertenço, ao qual me somo, né? Em alegria e entusiasmo, né? Você veja, o investimento daquele na Zona Leste de São Paulo, ele impulsiona os demais investimentos que estão sendo feitos, que não é só do governo federal, são investimentos, inclusive, do governo do Estado, não é? Você tem um polo, sendo criado um polo institucional bem ali ao lado do estádio, não é? Com investimentos em cursos superior de tecnologia. Você tem investimentos em cultura, ali perto, a Prefeitura de São Paulo está fazendo investimentos ali naquela região de Itaquera, num centro cultural, de ampliação do centro cultural ali. Não é? E empresários olham para aquele setor e começam também a olhar e querer investir ali também, não é? Portanto, quando você aporta uma infraestrutura esportiva numa determinada região, sobretudo como a Zona Leste, que é mais um dormitório, ou seja, as pessoas dormem lá, né, mas trabalham no centro, quando você faz esse tipo de investimento ali, você também está gerando emprego ali, criando desenvolvimento na região, para que, inclusive, se fixe a pessoa na região e você também colabore também com a melhoria da mobilidade na cidade. Então, você acaba ressignificando o espaço urbano quando você coloca uma infraestrutura esportiva ali perto. Estou dando o exemplo do Itaquerão, da Arena Corinthians, né, como um exemplo bastante emblemático, porque ele é um exemplo bastante visível hoje em dia, está relacionado a um grande evento da gente. O governo federal participa daquilo, não é, procurando apoiar aquele investimento. É um investimento privado, não é, mas ali tem presença do governo federal, ali também, como tem presença do governo federal no aporte de recursos também na questão da mobilidade urbana, também para atender a demanda que vai ser gerada pelo equipamento esportivo. Então, quer dizer, isso é um exemplo. Outro exemplo são as praças de esporte e cultura, que já foram praças de juventude, que já foram praças do PAC, não é, mas que nós estamos convencionando de chamar de praças de esporte e cultura, que serão criadas, já estão criadas algumas, estão sendo criadas outras em outros municípios. O que acontece? Muitas vezes você também ressignifica o espaço urbano e impulsiona o desenvolvimento econômico de um município e social de um município a partir da instalação do equipamento desse, não é?
Outro exemplo também de investimento em infraestrutura esportiva são os centros de treinamento de alto rendimento. Né? Nós estamos, por exemplo, em Barretos, está tendo um investimento, né, no esporte hípico. Não é? Todo mundo conhece Barretos como a capital do rodeio, né? Ali, então, seguindo a vocação do município, se cria, né, um centro de treinamento de alto rendimento em esporte hípico, né, em hipismo. Então, assim, isso para dar exemplo, isso tudo vai redimensionando e repensando o espaço urbano e repensando o processo de desenvolvimento econômico e social das regiões ou das cidades. Então, o Ministério do Esporte participa desta maneira, desse esforço nacional, no sentido de desenvolver o Brasil e de diminuir as desigualdades sociais. O Ministério do Esporte tem em São Paulo, para falar aqui um pouco do nosso território, né, mais ou menos 470 investimentos em infraestrutura em mais ou menos 470 dos municípios paulistas. Desses 470, por volta de 170 são de emendas parlamentares. Os outros 300 são investimentos diretos do Ministério do Esporte. Né? São infraestruturas de mais variados tipos, desde alto rendimento a investimentos em infraestrutura esportiva de lazer social. Né? Então, essa é a participação do Ministério, em conjunto com os demais ministérios do governo federal, não é? Procurando, então, propiciar justamente essa ambiência para que se maneje livremente esses elementos de desenvolvimento social por parte da sociedade. Então, não é papel do governo federal fazer as coisas propriamente dito, mas é de criar esse ambiente capaz de gerar melhores negócios, capaz de gerar melhores condições, e por isso daí as parcerias que o Ministério procura estabelecer, ou ele apoia, ou ele investe, chama o parceiro, ou ele investe para criar a ambiência e criar as condições do melhor manejo possível daqueles elementos, daquelas condições, daqueles potenciais das regiões do Brasil. Né? É com essa, então, pequena fala rápida que eu pretendo aqui representar o ministro na saudação a vocês e desejando sucesso a vocês nesse congresso. Nós estamos à disposição aqui em São Paulo, a representação funciona ali no centro da cidade, na rua São Bento, né? Nós estamos à disposição para conversar, trocar, estabelecer parcerias, discutir questões relacionadas a São Paulo e também colocar, quem tiver interesse, em contato com a sede do Ministério em Brasília. Tá ok? Muito obrigado, um bom evento para vocês e uma boa sorte para todos.